Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho, uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Na Trilha do Coelho. Estamos aqui hoje semi-improvisados, enquanto não chega o nosso captador de vídeo. Bem-vindo hoje, Dr. Bruno Rasmussen, mais uma vez bem-vindo no Trilha do Coelho. Nós que já gravamos uma vez um episódio, mas gravamos só em áudio, e aí eu achei uma perda muito grande, porque ficou maravilhoso o episódio, eu queria refazer, e finalmente hoje, depois de alguma tentativa, conseguimos regravar. Estamos aqui hoje com o Dr. Bruno, que é médico, né? Não preciso nem explicar, e trabalha com ketamina e ibogaína, né? Tem muitos anos aí de trajetória, então acho que é a pessoa mais experienciada no Brasil nessa área, não tenho dúvida. E está fazendo um trabalho agora como diretor médico da Clínica Beneva, né? Uma clínica aqui de São Paulo que faz tratamentos de ibogaína e ketamina em ambiente clínico, né? Para tratamentos de algumas situações que nós vamos conversar aqui hoje. Mas seja muito bem-vindo, doutor. Por favor, se apresente aí para o nosso público, fique à vontade e obrigado pelo seu tempo de estar aqui hoje de manhã. Gina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é muito bacana essa oportunidade, né? É isso, eu sou médico, né, e me formei em 1984, fiz a especialidade de clínica médica e depois gastroenterologia, mas acabei, com o passar dos anos, tendo contato aí com a ibogaína, né, e achei que era uma coisa, assim, bastante diferente e senti que era um tratamento, uma atividade, vamos dizer, mais, assim, gratificante, né? Do que o dia a dia do consultório de gastroenterologia, né? A ibogaína a gente usa basicamente para dependência química, né? Que é um quadro muito complicado, né? Um quadro que não tem opções de tratamento. Então é muito bacana você participar disso, você sentir que você, de alguma maneira, facilitou aquela pessoa a conseguir se recuperar, né? É um problema que afeta não só aquele indivíduo, mas todo mundo em volta dele, a família, os amigos, né? Exato, muito complexo em todas as esferas, né? Pessoal, sentimental, profissional, né? Então é bacana você ter essa chance para intervir. E em relação à ketamina, é um medicamento que é um anestésico já usado há muitos anos, né? Mas alguns anos atrás se percebeu que pacientes que têm depressão de difícil controle, de difícil tratamento, ou pacientes que têm ideação suicida, né? Melhoram muito com algumas doses de ketamina, né? Ou cetamina, né? 6 doses, 8 doses, né? Paciente com ideação suicida, né? Aquele paciente que já está ali maquinando, né? Uma tentativa de suicídio, melhora às vezes com uma dose só. E aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, veio para o Brasil a Beneva, né? Eles são de origem canadense, né? E me chamaram para trabalhar. Então, a minha experiência com a ketamina é nesse período, né? Trabalhando com eles, mas com a ibogaína já está fazendo 30 anos que eu trabalho com ibogaína, né? Já vi alguns milhares de pacientes aí. Caramba. É bem bacana, é bem bacana você estar em casa, assim, e de repente apitar o WhatsApp, você receber uma mensagem do paciente falando, faz 5 anos que eu fiz o tratamento e estou abstinente até hoje, né? Então, você ganha o dia, você ganha a semana quando acontece isso. Baita vitória. Uma baita vitória. A gente tem casos de pacientes muito graves, né? Eu sempre comento isso, a gente tem paciente assim, de 50 anos de idade que quando fez o tratamento tinha ao todo, somados, né, 11 anos de internação, ou pacientes com 50 anos de idade e 50 internações, né? Pacientes com 20 anos de idade e 8, 9, 10 internações, né? Então a ibogaína é para pacientes graves, né? Não é para aquele paciente que faz um uso esporádico de alguma substância ou mesmo recreativo. Sim. É o paciente que realmente criou dependência, está querendo sair e não consegue sair, né? Então a ibogaína age no cérebro, né, criando novas conexões entre os neurônios. Isso faz com que haja um reequilíbrio dos neurotransmissores, né? E até uma mudança de arquitetura mesmo do cérebro, né? Por isso que eles falam que muda a plasticidade cerebral, né?
E essa mudança faz com que o paciente entre no outro trilho, vamos dizer, da vida dele, né? Que ele consiga entender melhor o que está acontecendo com ele e tenha mais, por conta desse melhor entendimento, tenha mais força para colocar em prática mudanças que precisam ser colocadas, né? Porque não é tão simples você chegar para o paciente que é dependente químico e falar assim, você tem que mudar a convivência com algumas pessoas, alguns hábitos e alguns lugares, né? Resolva, né? Não é tão simples, né? O cara quer resolver, mas não é assim. Com a ibogaína fica mais fácil, porque a ibogaína causa uma expansão de consciência e faz com que ele tenha um melhor entendimento do que está acontecendo na vida dele. Então isso facilita muito a psicoterapia. A gente considera que quem faz o serviço, né, é a psicoterapia. A ibogaína é um facilitador da psicoterapia, né? Expande a consciência, faz com que o paciente tenha mais crítica das situações que ele está passando na vida dele. Isso facilita a terapia, isso faz também com que ele responda melhor. Tanto que é comum psicólogos, por exemplo, que estão fazendo terapia em pacientes que tomam ibogaína, entrar em contato com a gente falando assim, brincando, né? Falando, o que vocês fizeram com o meu paciente? Agora ficou tão fácil trabalhar com ele está com a cabeça tão aberta, né? A ibogaína não muda a personalidade da pessoa, nada disso, mas expande a consciência, faz ele ter uma compreensão melhor do problema pelo qual ele está passando. E vamos dar só um passo atrás, doutor, porque ibogaína e ketamina são duas substâncias que a gente nunca falou muito aqui no podcast. Então, se você pudesse dar só uma breve introdução do que é cada substância, porque elas são bem diferentes, né? Uma é sintética e uma é orgânica. Digamos. Exato. São duas substâncias que têm uma característica em comum. Elas mudam o teu estado de consciência. Elas fazem com que você, por algum tempo, no caso da ketamina, por alguns minutos, da ibogaína por algumas horas, você mude teu estado de consciência, tenha uma experiência assim que a gente chama de dissociativa, né? Então você começa a entender ou perceber coisas, ou sentir coisas que você normalmente não sentia, né? Isso, acredito que quase todo mundo que está assistindo a gente já tenha passado por isso, nem que seja num dia que tomou uma cervejinha a mais e percebeu que estava pensando um pouco diferente, estava se comportando um pouco diferente, né? Essas duas substâncias fazem o mesmo efeito, mas, lógico, de maneiras diferentes. Então, a acetamina é um anestésico já usado há mais de 50 anos, inclusive muito usado para anestesia de grandes animais, né, de animais de grande porte, cavalos, vacas e tal, mas também é usado em humanos. E se percebeu, com o passar desse tempo todo, né, no uso em humanos, que muitos pacientes, quando eram submetidos a cirurgias sob o efeito da acetamina, eles voltavam com humor melhor, né, voltavam mais animados. Aí começou a fazer pesquisa sobre isso e se percebeu que sim, né? É verdade, os pacientes realmente melhoram, né? Dá para você medir isso com questionários, né? Você faz questionários com perguntas previamente planejadas para isso, lógico, né? Estudadas. E cada pergunta, cada resposta sim ou não vale um número de pontos, e aí você somando os pontos você consegue dizer, esse paciente está de bom humor, esse paciente está deprimido, a depressão é mais ou menos intensa, né? Você consegue quantificar. Em medicina é muito importante isso sempre, quantificar, mas é difícil quantificar um estado de consciência, vamos dizer, né? Você dizer se você tem muito açúcar no sangue ou pouco, é isso, até 99 é bom e acima de 99 é ruim, mas ali é um pouco diferente, mas existem essas formas de quantificar. E então a acetamina é indicada para tratamentos de depressão resistente, depressões que ou não melhoram com nenhum remédio, né? As pessoas já tomaram vários remédios e não melhoraram, ou às vezes estão até no mesmo remédio, mas os anos ou meses estão passando e a pessoa não está melhorando, né? É a indicação da acetamina. O efeito da acetamina é um efeito no cérebro, né, de criar novas conexões ali e mudar a quantidade de neurotransmissores que a gente tem no cérebro, né? A depressão, além de outros fatores, né, também tem a ver com isso, com a falta de algum tipo de neurotransmissor no cérebro, que são substâncias que a gente fabrica normalmente e que modulam o nosso estado de espírito, né? E é importante não só que a pessoa tenha a quantidade correta de neurotransmissor no cérebro, mas a proporção correta. Não adianta ter muito de um e pouco de outro. Tem que ter um equilíbrio, né? E é isso que a acetamina faz. A ibogaína é um pouquinho diferente no sentido de que ela é derivada de uma planta, como você falou, a origem é uma origem natural, né? Derivada de uma planta que existe no Gabão. E no Gabão eles consideram essa planta sagrada, eles usam isso desde os tempos pré-históricos, né?
Eles consideram a ibogaína extraída da casca da raiz dessa planta, chama tabernante iboga. Tem outras plantas que produzem ibogaína, mas essa é a mais conhecida. A tabernante iboga. E eles consideram lá que a ibogaína transforma jovens em adultos. Então, é o ritual de passagem deles. É o ritual de passagem deles. Então lá eles têm uma cerimônia, quando o jovem faz 17 anos, uma cerimônia de 3 dias, onde se consome uma quantidade muito grande da raiz da ibogaína. Não dá para você quantificar em miligramas quanto é, porque está em estado natural ali, né? Sim. Mas são 3 dias, quer dizer, então a gente sabe que é uma dose muito alta, né? E nesses 3 dias a pessoa tem as reações clássicas da ibogaína. Basicamente a reação da ibogaína transcorre em 3 fases, né? Eu vou falar bem rapidamente, né? A primeira fase é a fase que a gente chama de fase de sintomas inespecíficos, né? A pessoa começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, mas ela não consegue explicar bem o que é. Tem um zumbido no ouvido, um formigamento no braço, na perna, ela sente que ela está diferente. Passa alguns minutos, ela entra na segunda fase, que é a fase mais clássica da ibogaína e a mais interessante, que é a fase que se chama de fase de inundação de pensamentos. A pessoa tem uma aceleração do curso do pensamento que a gente fala. Ela começa a pensar mais rápido do que o normal. E ela começa a ter um monte de lembranças da infância, da adolescência, do passado de um modo geral, mas mais focado na infância e na adolescência. Ela tem lembranças de acontecimentos mais recentes, mas em menor quantidade. O grosso é infância e adolescência. E coisas assim que ela tinha esquecido completamente, ou não, mas que momentos traumáticos, momentos difíceis da vida e também momentos bons que fazem ela pensar na vida dela. Basicamente o que a ibogaína faz é isso, faz a pessoa pensar na vida, ela reavaliar tudo o que aconteceu e ressignificar, que a gente fala. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa tem a ideia que o que aconteceu no passado foi uma coisa muito ruim e durante o efeito da ibogaína ela revive aquilo, né? Relembra aquilo e ela percebe que não foi tão ruim assim, né? E que tem um significado completamente diferente do que ela achava que tinha. E às vezes não, às vezes ela vê que realmente foi muito ruim, que realmente é aquele significado, mas ela consegue dar um novo encaminhamento para esse acontecimento, para essa lembrança, né? Lidar melhor com aquilo, vamos dizer assim, digerir melhor aquilo e recomeçar. Algumas pessoas têm essa reação de lembrança durante a ibogaína tão intensa que elas chegam a ver as lembranças dela, né? Então, de olho fechado, ela vê. Você revive a lembrança? Ela vê uma imagem como se aquilo tivesse sido filmado, né? E ela vê uma cena muito nítida, com o olho fechado, nesse preto que se forma, né? Nas pálpebras, né? Por dentro. A imagem é muito nítida, é colorida. Se na imagem que ela está lembrando tinha movimento, o movimento é em câmera lenta, então ela tem tempo de olhar tudo aquilo. E aí é interessante, tem várias histórias, né, mas lembranças assim incríveis, né, de coisas muito precoces na vida da pessoa, lembranças de coisas que aconteceram aos 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, que às vezes a pessoa nem percebe que aquilo é uma lembrança. Ela só percebe quando ela comenta com a família. E a família fala, não, ela. Isso aconteceu. Exato, isso aconteceu, mas você tinha 3 anos de idade, né? Como é que você foi lembrar disso? Mas é muito interessante isso. Isso, inclusive, mostra que tudo que a gente vivenciou na vida, de alguma forma está gravado. Está gravado ali, mas a gente às vezes não tem acesso. E o que a ibogaína faz é isso. Facilitar o acesso dessas coisas ao nível da consciência e a pessoa percebe. Essa é a segunda fase. Ela fica lembrando e vendo as imagens do passado. E a terceira fase é uma fase que a gente chama de fase de perguntas e respostas. É quando isso termina, a pessoa entra num estado assim meio introspectivo. Ela fica lembrando daquilo que ela lembrou, pensando naquilo. E aí ela vai tendo insights, ela vai tendo caídas de ficha, né? Ela entende coisas que ela não tinha entendido até agora em relação ao relacionamento dela com outras pessoas, com a própria vida, no caso de estar sendo usado num paciente que está passando por uma dependência química. Em relação a isso, a relação dele dessa pessoa, né, do paciente, com as substâncias, né, o que ela está procurando. E isso, como eu falei, facilita demais a psicoterapia. Quando ele volta 3, 4 dias depois no psicólogo, ele está com outra cabeça. Cheio de insights, cheio de memórias que nem lembrava. Cheio de ideias para o futuro, né? De planos, né? É muito interessante. Porque às vezes o paciente que passa por uma fase de dependência química grave, realmente ele para a vida dele, ele fica patinando ali naquele mesmo momento e não consegue avançar.
Então a ibogaína é útil também nisso, de facilitar a psicoterapia para que então o psicólogo possa ajudar o paciente a se reorganizar e viver o resto da vida dele feliz, né? Tocar, planejar, né? Aí depende de cada um, mas voltar a estudar, voltar a trabalhar, ou às vezes reatar relacionamentos, ou às vezes até desmanchar relacionamentos que são tóxicos e estão sendo prejudiciais, né? Tem muito isso, né? A gente vê bastante isso. O paciente perceber que o relacionamento que ele tá não tá bom e ganhar coragem para dar um outro passo, né? Então é bem bacana, bem interessante. Bem interessante. E isso é recomendado mais para essa situação, assim, falando em contexto clínico, né? Não estou falando no contexto ritualístico dos Buíti lá na África, que é o povo lá do Gabão, Isso. Que faz o uso. Mas aqui no Brasil ele tem sido usada nesse contexto de tratamento de vícios graves, né? Exato, exatamente. Mais crack, cocaína, esse tipo de coisa. E aí é uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar. A pessoa ela tem impressões durante a experiência ou depois da experiência, eu não sei, de realmente tô fazendo uma coisa errada. Ela fica ciente de que esse comportamento dela é prejudicial e ruim e pode causar danos. É bem isso mesmo. Só comentando, aqui no Brasil a gente usa muito a ibogaína para cocaína e crack, serve para qualquer dependência, seja química ou não química, jogo compulsivo, comer compulsivo, comprar compulsivo também funciona, sim. mas a gente usa mais para crack e cocaína. No exterior eles usam menos para crack e cocaína, eles usam mais para opiáceos, tipo heroína, fentanil, né? Que são dependências que existem mais fora do que dentro do Brasil. Dentro do Brasil também existe, mas não tanto quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Da mesma maneira que aqui no Brasil a gente tem as cracolândias, né? Lá eles têm o equivalente, mas de usuários de heroína e fentanil. Então todas as grandes cidades têm aquele lugar onde está o pessoal andando ali meio fora de si, né? E usando. Isso é uma coisa maluca que eu tô acostumado com São Paulo, Sim. acostumado com a Cracolândia. Eu fui para Denver, acho que uns 2 anos atrás, e cheguei lá em Denver e achei coisa mais bizarra do mundo. Tinha uma Cracolândia no meio de Denver. Exato. Só que era todo mundo viciado em, não sei se fentanil exatamente, mas claramente ópio, né? Exatamente. Eu tive essa experiência também em Denver, agora em junho do ano passado, teve um evento lá, você foi uma conferência sim, psicodélica, sim. E exatamente isso, também me choquei porque você fala, nos Estados Unidos não tem isso, né? Não, tem igualzinho aqui, as barraquinhas na calçada, né? Exatamente isso, aquela bagunça, né? Aquela sujeira. E é exatamente isso, mas aí no caso a droga é outra. E em relação ao que você falou há pouco, é verdade, a ibogaína, como ela expande a consciência, ela faz nitidamente o paciente perceber o que é bom para ele e o que não é. Não é tanto assim um julgamento moral, isso é certo ou isso é errado, mas é mais, isso é bom para mim ou não é bom para mim. Se bem que tem esse componente também. Eu lembro de um paciente há anos atrás, que durante o efeito da ibogaína ele começou a chorar, e eu falei, uai, mas o que houve, né? O que tá acontecendo? Ele falou, tô lembrando de uma cena aqui. Meu pai trabalhou o dia inteiro e voltou para casa com R$100 do serviço que ele fez. Se não me engano, o pai dele consertava eletrodoméstico, alguma coisa assim, né? Então ganhava dia a dia aquele dinheiro ali suadinho, né? Sim. E o meu pai entrou, foi tomar banho, deixou a carteira em cima do móvel ali. Eu peguei a carteira, peguei os R$100 e saí e fui comprar crack, né? Como é que eu tive coragem de fazer isso com meu pai? É muito interessante isso, como a ibogaína mexe com essa coisa da consciência pesada, mexe muito, né? Os pacientes se arrependem muito de determinadas atitudes, né? Já vi casos assim de paciente falar coisa do tipo, nossa, eu sei que eu sou adotado, né? E meus pais foram me buscar em tal lugar. E como é que eu estou fazendo isso com eles, né? Como é que eu estou dando esse trabalho agora para eles, internado praticamente o tempo todo, dando despesa, né? Então é bem interessante isso. Teve um paciente especificamente que ele não descansou enquanto a gente não chamou os pais no hospital e ele teve a chance de pedir desculpa para os pais. Foi um negócio emocionante, né? Porque foi um abraço geral ali, o pai me olhava e como quem diz, o que tá acontecendo? Vocês fizeram com o moleque? O que vocês fizeram com o meu moleque aqui? Mas isso é um momento importante, né? Uma catarse, assim, né? E as pessoas saem melhores, né? E aí, de novo, né? É muito importante fazer psicoterapia depois, né? Para poder aproveitar isso, porque isso não é para sempre. Sim. Isso dura alguns meses, mas devagarzinho vai se desvanecendo. Então é hora do paciente se fortalecer mentalmente para quando isso desaparecer, ele tá forte e continuar tocando. Tem as ferramentas para seguir o tratamento, digamos. O tratamento, exato, e a vida normal. Eu comparo isso com
Por exemplo, um atleta aí alto nível, tipo um Neymar da vida, né? Que teve agora essa lesão aí no joelho, rompeu o ligamento, operou, mas não acabou o tratamento dele. Ele tem que fazer fisioterapia por muito tempo até poder voltar a jogar, principalmente voltar a jogar bem, né? Sim. Então a ibogaína é a mesma coisa. Você faz a cirurgia, vamos dizer entre aspas, que é a tomada da ibogaína um dia num hospital, 24 horas internado, porque é um remédio forte, faz vomitar, pode tirar o coração do ritmo, então não é uma coisa para ficar tomando em casa ou em clínicas onde não haja uma estrutura para lidar com alguma eventual complicação. Mas se você, por outro lado, fizer assim, não existem complicações. Eu trabalho com ibogaína há 30 anos, já vi um monte de paciente, nunca tivemos nenhuma complicação, exatamente que a gente toma todo cuidado, faz exames antes e tal. Mas é isso, quer dizer, é um quadro, é uma situação onde não basta só tomar o remédio naquelas 24 horas naquele dia. Depois tem que fazer psicoterapia para se fortalecer mentalmente e escapar das armadilhas, né? Porque isso é muito do ser humano, né? Isso quando tem um grupo de pessoas usando, aí um para, os outros tendem a tentar puxar ele para o uso de novo, né? É uma coisa assim que eles não toleram muito ver o amigo ou o colega saindo, né? Querem puxar. Todo mundo já passou por isso, de não poder beber uma cervejinha num churrasco por algum motivo, tava com algum problema de estômago, tá tomando algum remédio, e fica todo mundo insistindo. A pressão social é horrível. Exato. Você não vai beber? Às vezes serve, né? E põe na tua cara, né? Mas você não vai... Você vai me fazer essa desfeita, né? Bom, respeita, né? O cara não quer beber, ele tem algum motivo dele, bebe você, não deixa ele beber. Com cocaína, crack, isso acontece também. Então, o paciente tem que se fortalecer mentalmente com a psicoterapia para escapar dessas armadilhas, né? Uma coisa que ajuda é ele se afastar um pouco desses grupos, né? Que levam ele ao uso, mas muitas vezes não dá para se afastar. Muitas vezes é gente da família ou são pessoas muito próximas. E às vezes até o ambiente onde ele trabalha, dependendo da profissão, tem profissões que estimulam isso, né? Até, por exemplo, o uso de cocaína para aumentar a produtividade, né? Então, se o cara tá tentando sair disso, mas todo mundo em volta dele tá usando, ele tem que ser muito forte mentalmente para conseguir se destacar e não usar. E muita população de rua também, né? A minha mãe, por exemplo, ela trabalhou muitos anos em CAPS, em atendimento psicossocial. E... é isso, tipo, você pega uma pessoa, às vezes interna, fica 6 meses, o cara sai do crack sem precisar usar ibogaína. Sim, sim. Né? Numa situação normal. Mas aí sai de lá, tem que voltar pra rua. Exato. Tem que fazer. Isso é um grande problema de se tratar morador de rua, né? É isso, ele vai voltar pra onde, né? Porque se alguém tá trabalhando ou estudando, aí teve que parar porque tá passando por esse problema, mas se ele tem uma vida pra voltar, fica mais fácil. Se ele tem uma vida, se ele tem uma família pra voltar, né? Fica muito mais fácil. Se ele não tem, se ele vai voltar pra debaixo da ponte, é até discutível isso. Vale a pena ele parar? Né? Quer dizer, para aguentar seco ali o sofrimento, o frio, a fome, né? É dolorido. A gente teve um paciente de anos atrás, de ibogaína, que ele contou isso, que ele morava na rua usando crack e que ele em Curitiba. Então, né, bastante frio lá. E então ele toda tardinha ele revirava o lixo, achava algum restinho de comida, atraía algum cachorro e aí dormia abraçado no cachorro. Eu já vi isso no exterior também, no Canadá, em usuários de heroína, né, dormindo abraçados com cachorros, às vezes até assim, o próprio cachorro, o cara tem um cachorro para isso, para no frio ali de menos 10, né, sei lá, dele conseguir suportar o frio, né. Então é uma vida muito difícil, né, uma vida muito difícil e que tem até essa discussão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, o cara mora na rua porque ele usa droga ou ele usa droga porque ele mora na rua? Será que se a gente pegar ele, tirar da rua, der uma oportunidade de trabalho, der um suporte, ele não vai? Porque não é todo mundo que está na rua que está muito feliz. Existem algumas pessoas que estão na rua e que estão felizes, né? O morar na rua, para algumas pessoas, é meio viciante. Elas não conseguem se destacar e sair fora. Mas a maioria não. A maioria está lá por uma situação complicada de vida e que se der uma chance para ele se reerguer, ele vai se reerguer. E é gente boa. A gente tem muito preconceito, né? Contra a pessoa na rua. A gente tem medo, né? Da pessoa que está na rua ali, que vem pedir alguma coisa. Você tem medo de uma violência. Mas a maioria são pessoas que
não tiveram as oportunidades que a gente teve. Se a gente estivesse no lugar deles, talvez a gente estivesse na rua também. Se a gente tivesse tido todas as desgraças que aconteceram na vida dessa pessoa. Tem um perfil no Instagram aqui de São Paulo que chama São Paulo Invisível. E eles fazem trabalho muito com moradores de rua e eles contam as histórias. As pessoas contam as suas próprias histórias. Sim. E assim, tem gente que já nasceu na rua e tem gente que... o cara era médico. Sim, exato. E trabalhava e tinha... Aí... tomou um golpe de alguém, perdeu a Exatamente. casa, perdeu agora, se viu uma situação, vou ter que dormir na rodoviária e não saiu mais, tá lá até hoje. E aí vai aprendendo como lidar com essa situação, que é quase como tá morando na selva ali, né? Tem que se virar, né? É pior do que a selva. Pior até, exato. Pelo menos a selva tem menos violência de outros humanos, vamos dizer, né? E é exatamente isso. E aí tá naquela situação, mas não porque quis, né? Porque a vida levou a isso. Então é importante isso, estender a mão e dar um apoio, né? Esse é o grande problema da dependência química. Tem um preconceito enorme, né? Tem uma confusão que as pessoas fazem em relação ao paciente que é dependente químico, dele tem um problema de caráter, né? E não é isso, não é uma doença do caráter, né? Então, é difícil até dizer se é uma doença ou não, né? Se a gente entrar nessa discussão, a gente vai horas, né? Tem gente que diz que é uma doença, tem gente que não diz. O que acontece é que naquele momento, independente da definição que você der, esse paciente está com a mente dele desequilibrada, a mente dele não está da maneira ideal para o bem-estar dele, né? Não estou nem dizendo é certo ou errado, mas não está da maneira ideal para o bem-estar dele. A ibogaína ajuda nisso, né? Dá uma reequilibrada. E a gente sempre fala isso para o paciente. A ibogaína vai te devolver o equilíbrio mental em relação aos neurotransmissores que você tinha, vamos dizer assim, na véspera do dia que você usou a droga pela primeira vez. A primeira vez que usa a droga, você não usa porque você está com abstinência ou porque você está com fissura. Você nunca usou, você nem sabe o que é isso. À medida que o organismo acostuma com aquilo, a abstinência e a fissura, né, que é aquele apetite intenso pela droga, né, aquele desespero pela droga, que os americanos chamam de craving, né, a fissura e a abstinência vão aparecendo. E aí chega uma hora que o paciente nem quer mais usar droga, muitas vezes, mas ele tem que usar, ele é obrigado a usar, senão o mal-estar que vem é tão grande que fica insuportável, né? A ibogaína devolve o paciente para um estado de equilíbrio como se ele nunca tivesse usado nada. Então aí a gente conta com o bom senso e com o aprendizado do paciente. Ele já passou por maus bocados usando droga. De repente ele não tem apetite pela droga e não tem abstinência. Aí ele tem dois caminhos, né? Ou voltar ao uso, por voltar, porque ele não tem apetite, mas por às vezes um comportamento repetitivo, ou tocar sua vida e ser feliz, né? A gente torce, e é o que acontece, a grande maioria dos pacientes de ibogaína optam por tocar a vida e serem felizes e vão embora. E é isso que leva a isso que eu comentei há pouco, de vez em quando receber mensagens de pacientes de 5 anos atrás, 10 anos atrás, que estão bem e que conseguiram essa vitória de reconstruir a vida, né? Sim. É isso que é o bacana na ibogaína. E assim, e ao contrário da cetamina, que eu falei há pouco, que são de 6 a 8 doses, então durante 3 a 6 semanas, né, de tratamento, a ibogaína é uma dose só, né? São 24 horas de internação. Não precisa mais doses normalmente, a não ser em raros casos, porque o que a ibogaína faz é refazer as conexões no cérebro. Então, refez, está refeita. A não ser que a pessoa volte a usar a droga e comece a desorganizar lá dentro de novo, não tem por que ficar tomando o remédio toda hora, como os remédios tradicionais que tem que tomar todo dia, senão perde o efeito. A comparação que eu dou é bem leiga assim, mas faz sentido. É um carro, um amassado, né? Você bateu o carro, amassou. Você leva no funileiro, desamassou. Tá desamassado. Ele não vai amanhecer amassado amanhã de novo, a não ser que você fure o semáforo ali, o farol vermelho, e bata o carro. Aí ele vai amassar de novo. Então a ibogaína é mais ou menos assim. Essa analogia é maravilhosa. E assim, um pouco mais profundo no mecanismo de ação da ibogaína, você consegue me explicar um pouquinho exatamente qual o circuito, ou qual o receptor que ela age e sim, altera sim. essa dinâmica de pensamento? A ibogaína age em pelo menos 12 receptores no cérebro. E isso é um problema, porque então ela tem interação com um monte de outros medicamentos. Então o paciente, antes de tomar ibogaína, ele tem que parar vários medicamentos, porque tem múltiplas ações ali. É diferente de outros remédios que vão direto num receptor só, então é uma coisa mais tranquila. A ibogaína é uma molécula, vamos dizer assim, promíscua. Ela realmente interage com vários receptores.
Mas o efeito mais importante dela é ela aumentar um hormônio que tem no cérebro que chama GDNF. É uma sigla em inglês. Significa Glial Cell Derivated Neurotrophic Factor. Então, fator neurotrófico derivado de células gliais. É uma substância que ela é útil no aprendizado. Quando você está aprendendo alguma coisa, quando você está estudando e tentando aprender, ou na vida, alguma situação onde você está aprendendo alguma coisa, essa substância aumenta e ela cria conexões entre os neurônios, formando redes especializadas naquele assunto que você está estudando ou que você está entendendo, né? Então, a gente tem inúmeras redes no cérebro de neurônios que processam informações relacionadas ao que a gente conhece da vida, né? E isso muda de um dia para o outro, né? Se você troca de marca de celular, né, você já cria novas conexões porque o teu cérebro está aprendendo que naquela marca ou naquele modelo o botão do menu é numa posição, na outra marca é na outra, ele reage de um jeito, né? O maior exemplo disso é quando você compra um celular novo e no primeiro dia que toca o despertador você fica ali apertando, você não consegue desligar. Depois de uns dias, de olho fechado, você vai lá e acerta certinho na soneca, dorme mais 9 minutos ali, né? Então, é isso, são novas conexões que o cérebro criou. O que a ibogaina faz é aumentar muito esse GDNF, mesmo sem você estar aprendendo nada, estudando nada, né? Então começa a haver um monte de reconexões, isso então reestrutura o cérebro, redesenha o cérebro, né? Muda realmente a arquitetura do cérebro, isso faz com que haja um novo momento de equilíbrio dos neurotransmissores, onde o paciente entra num estado de bem-estar. Então é assim, se ele quer parar de usar e não está conseguindo porque o parar faz ele ter mal-estar, que é a abstinência, né? A síndrome de abstinência, ele está com bem-estar e sustentado, né? Todo dia, não é só no dia que tomou ibogaína, é meio direto. Então ele para, se ele realmente queria parar, ele para, né? Vou dar um exemplo meio bobo, mas é a mesma coisa, alguém que quer parar de comer determinada comida porque acha que está fazendo mal. E aí um dia come muito daquela comida e passa mal. Vomita, tem indigestão, aí cria meio uma repugnância pela comida, né? Então, nem quero comer mais isso porque isso caiu mal outro dia. Aí pronto, solucionou o problema dele. Ele já não queria mais comer aquilo mesmo, coincidiu que ele passou mal, ele perdeu o apetite. No caso da ibogaína é semelhante, quer dizer, essa mudança no cérebro faz com que a pessoa esteja no estado de bem-estar. Ela não precisa mais usar aquela substância. Então, se ela realmente queria parar, ela aproveita para parar. Agora, tem alguns casos, a ibogaína tem uma eficácia para cocaína e crack por volta de 72%. Nossa, é muito alto. É muito alto, mas tem 28% que recaem, né? E a gente percebe que a maioria desses pacientes que recaem são pacientes que tinham alguma reserva, que na verdade não queriam parar tanto assim, né? Então, eles perdem a vontade, mas ou eles estão inseridos num contexto cultural ou profissional que quase que exige o uso, né, de alguma substância, ou eles querem usar porque eles gostam de usar, eles gostam da adrenalina, né? Aí mesmo sem apetite, eles usam. Como uma pessoa que é meio gulosa, tá fazendo regime, mas se ela for na doceria e ficar olhando ali o brigadeirão, ela vai comer, né? Ela não tá com fome, ela já almoçou. Às vezes até almoçou bem, é mais por gula mesmo. Tá? É a mesma coisa, é um processo meio semelhante. A pessoa acaba recaindo por vontade de usar, mesmo sem estar passando mal pela falta da substância, né? E aí acho que entra muito também aquela que o Dr. Gabor Maté fala muito, aquele canadense, que é o meio que a pessoa está inserida, né? Essa questão que a gente falou de o cara está em situação de rua, meu. Então tem também como achar que vai curar 100%, o cara vai voltar e vai sentar do lado de alguém na calçada que estava usando crack. Exato. E tem e o crack e o álcool, né? Então você vê, é comum esse raciocínio de vou tomar uma pinguinha para me esquentar, né? Não é muito correto, porque na verdade lá na frente você esfria mais do que esquenta. Mas, de qualquer maneira, é esse o uso. É um uso até quase medicamentoso, vamos dizer. Tentar aliviar um sofrimento. Nem que seja isso, se anestesiar e esquecer momentaneamente que está embaixo da ponte, sem nenhum tipo de... De novo, né? Minha mãe trabalhou muitos anos em CAPS e a gente fala muito de crack e cocaína porque são as que a gente... anedoticamente assumiu que são as mais difíceis de se livrar. Mas ela sempre deixou muito claro que a pior droga que ela vê no dia a dia de dano e de vício é o álcool. Vocês já tratam pessoas acho que agora o termo correto é alcoolistas. Alcoolistas, é porque alcoólatra acabou ficando meio pejorativo, né?
Tudo que é envolvido na droga vai para esse lado, vira pejorativo, as pessoas usam como xingamento, né? O que mostra o preconceito, né? Exato. Mas é isso, a gente trata também, mas não é tão procurado, né? Exatamente por isso, o álcool não é tão mal visto. O álcool anuncia na televisão, né? Claro. É a principal causa de morte, né? De acidente de trânsito, né? Qualquer hospital que você vá agora aqui em volta, principalmente em São Paulo, tem várias pessoas internadas com cirrose, né? Estão pagando o preço com a própria vida de ter bebido muito, né? Mas é bem visto, né? Isso que a gente tava falando. As pessoas quase que te forçam a beber em determinadas situações, né? E é muito engraçado você ver alguém que bebe muito criticando alguém que fuma crack, né? Mas então um pode, o outro não pode. E isso é muito estranho, até em termos de políticas públicas, né? Se fosse para pensar friamente se o governo, vamos proibir alguma coisa, pô, não que eu seja a favor, mas vamos proibir o álcool, porque o álcool dá despesa para o governo, dá um monte de acidente de carro, um monte de problema, né? O SUS gasta milhões por mês com tratamento de problemas derivados do uso abusivo de álcool, né? Então, tinha que ter, no mínimo, um controle maior, né? E tinha que ter, principalmente, uma educação das pessoas, delas entenderem que não é tudo bem beber 10 cervejas numa sentada só. Não é, não vai fazer bem. Uma cervejinha, 2, é uma coisa. 10, 15, né? Eu já tive paciente que estava bebendo, não sei porquê, mas estava bebendo 13 cervejas por dia. Não eram 12. Eram 13, e era sempre 13. Número cabalístico. Número cabalístico, não sei por que ele escolheu esse número. E os exames dele de fígado alterados, e um rapaz jovem, 20 e poucos anos. E quando eu comentei isso com ele, eu falei, você tem que diminuir essa ingesta de álcool. O teu fígado já está sofrendo, você não está sentindo, mas ele já está sofrendo. Quando a pessoa começa a sentir, o problema é porque já foi, né? Mas dá para prevenir antes. E não só ele ficou bravo, como o pai dele ficou bravo, que estava junto na consulta. Ué, mas como você fala para diminuir isso? Nós somos descendentes de italianos. É uma coisa cultural. Sim, é uma coisa cultural, mas o consumo na Itália é de outra maneira. Na Europa, de um modo geral, o consumo de bebida alcoólica é com o estômago vazio, é com o estômago cheio, né? Por isso que você vê o pessoal, os escandinavos, beberem vodkas e bebidas super fortes e não terem tanta cirrose quanto os brasileiros têm. Porque aqui o negócio, o hábito é beber de estômago vazio no começo, depois comer. Justamente pra bater mais rápido. Pra subir, exato. O que as pessoas falam, vou beber uma cerveja que eu tô com sede. Não é bem verdade, né? É mais pra sentir aquele negocinho. E não tem problema querer sentir aquilo. Sim, tudo bem, é agradável. Se a gente falar, isso é um outro problema também, se a gente falar que usar alguma substância desse tipo é ruim, a gente já começa perdendo, porque quem usa sabe que não é ruim, é gostoso. Paga um preço depois, mas na hora é gostoso, né? É só saber usar, é aquela história de pelo caminho do meio, né? Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então ter um consumo consciente do álcool, né? E tomar esses cuidados, não dirigir depois, não subir escada, não ir no telhado consertar a antena. Eu moro no interior, né? Eu moro em Ourinhos, né? E já trabalhei em várias santas casas ali na região, né? Cidades ainda menores que Ourinhos. E é comum, no domingo, depois do almoço, começar a chegar os pacientes que caíram do telhado. Porque beberam a manhã inteira e vai ter o jogo às 4 ou às 6 da tarde, a antena tá ruim, ele sobe embriagado no telhado para arrumar a antena e cai lá de cima. Mas é batata, é se olhar no relógio e falar, daqui a pouco vai começar a chegar. E começa a chegar, né? Então tem que haver uma maior educação das pessoas. Sim. Na minha opinião, desde o jardim de infância, tinha que educar a criançadinha sobre isso. A educação no Brasil sobre drogas eu acho muito simplista e é equivocado o que a gente faz com as crianças, porque é muito, como você falou, como é que você vai falar que é ruim fazer uso daquilo? Pois é. Aí a criança cresce, obviamente, na adolescência, vê as outras pessoas usando, experimenta, vê que não é ruim. Exato. E aí pronto. E aí pensa, mentiram pra mim. Exatamente. Eu vou usar esse negócio aí. Exatamente. Todas as outras informações, mesmo que corretas, são jogadas na lixeira, porque se a primeira que dizia que era ruim não é verdade, o resto não deve ser verdade também. Exatamente. A melhor chance que um pai tem da criança não usar é a criança usar a primeira vez a droga. Criança, eu me refiro, talvez adolescente, mas criança. E ter uma má experiência, ter uma bad trip. Aí aí esse não vai usar mais mesmo. Porque exatamente. Eu falei que era ruim, ele achou ruim. Exatamente. Só que isso é uma fração de quem faz uso da primeira vez. Muita gente não acontece isso. E outra é o uso cultural do álcool, né? A gente tem... Eu olhando hoje pra minha vida de adolescente, eu tenho um certo arrependimento, porque com 13, 14 anos eu já bebia. E ainda bebia, na época não tinha dinheiro, bebia o mais barato, que era cachaça. Então...
E que é uma quantidade de álcool muito grande, que né? É pior que existe, num Pois fígado de uma criança de 13, 14 anos, imagina. Pois é, exatamente. Tem esse problema. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola sobre alcoolismo e tal, e tinha um juiz junto, e eu achei muito legal o que ele falou sobre isso, né? Que ele falou, olha, por que as pessoas não comem mato, né? Porque é ruim. Porque se fosse gostoso, todo mundo estava comendo mato. É por isso que as pessoas usam muita droga, porque tem um lado gostoso. Mas tem, como eu falei, né? O preço a pagar, um pedágio aí, que é depois, é esse que é o problema. Então, a pessoa demora um pouco para acordar que aquilo está fazendo mal, né? Ela começa, antes até de problemas de saúde física, ela começa a ter problemas de saúde mental, muita ansiedade e dificuldade de relacionamentos, e aí não dorme direito, ou dorme demais, prejudica no trabalho. Então vai trazendo um monte de coisas, e aí de repente a pessoa acorda, fala, putz, tudo isso é devido ao uso exagerado que eu tô fazendo, né? Algumas substâncias criam mais dependência do que as outras, né? Então algumas, vamos dizer assim, grudam mais no paciente do que outras, né? É o caso dos opiáceos, por exemplo, a heroína. Depois de você experimentar algumas vezes, você já começa a passar muito mal quando você não faz o uso novamente. Então isso leva a um uso cada vez maior, né? Sim. E aí, passando um pouco, entrando na ketamina, doutor. A ketamina está sendo feito uso aqui no Brasil e também em outros países, como você comentou, para depressão refratária, né? Que é aquela depressão que já teve no mínimo 3, eu acho que é a definição, né? Já tentou com 3 medicamentos diferentes. Não apresentou melhora. Você se torna um paciente refratário e a partir daí parte para esses outros tratamentos alternativos que estão surgindo e a ketamina já acho que é o mais bem estabelecido para isso. É o mais bem estabelecido nos Estados Unidos. Bom, aqui também em São Paulo tem um monte de clínicas de ketamina, né, de ketamina. Nos Estados Unidos tem muito, nos Estados Unidos hoje em dia está num ponto assim, que se você é atendido num pronto-socorro com ideação suicida, você não sai de lá sem tomar uma dose de ketamina e uma recomendação de continuar o tratamento fora, né? Aqui não é tanto assim, mas já está se percebendo que sim. O que acontece é que aqui, hoje em dia, a ibogaína, a ketamina ainda não está oficialmente indicada para depressão, a cetamina endovenosa, né? Ela é um uso que se fala assim, off-label, né? Então é fora da bula, não consta na bula que serve para aquilo, mas na vida real serve. Isso é muito comum com inúmeros remédios, né? Sim. Que se descobre que funcionam para outra coisa e acaba usando muito para aquela outra coisa, mas não está na bula ainda, né? Um exemplo são os antidepressivos, né? Que também tiram a dor. Então, muitas vezes o paciente que tem uma dor, por exemplo, uma hernia de disco, uma dor mais forte, ele melhora bem se você usa um antidepressivo. E ele não está com depressão, na verdade. Isso é uma coisa que precisa ser melhor estudada. Isso que eu falei agora, porque não está com depressão mesmo, porque a dor leva a depressão, mas depressão também leva a dor. Tem essa interface aí que... E tem muito das dores que a pessoa se causa, né? Psicologicamente, o cara cria uma dor. Cria uma dor, exato, verdade. Eu conheci uma pessoa, tentei ajudá-la, inclusive, que claramente a dor dele era psicológica. O cara já tinha passado por 10 médicos. Ninguém achava nada físico no cara. E o cara, não, eu não consigo levantar da cama. Mas ele sente, exato. Ele está sentindo, tem alguma coisa ali, né? Exato. Mas tem também uma apresentação da ketamina, que é a esketamina, né? Que essa foi inventada ou desenvolvida para o uso como antidepressivo. Aí o uso é nasal, né? Em vez de ser um sorinho que entra com cetamina, como o tratamento tradicional, intranasal. É um sprayzinho que coloca no nariz, aplica, e é um remédio forte também. Pode dar várias reações, e a reação mais preocupante é aumentar um pouquinho a pressão. Para quem tem pressão alta, pode aumentar um pouquinho a pressão. Então, mesmo sendo um uso mais simples, que é intranasal, vale a pena ter um profissional do lado, um médico ali, para, durante pelo menos alguma hora ali, ter certeza que a reação foi boa, que não subiu a pressão, que não aconteceu nada demais. Nos Estados Unidos, esse medicamento foi liberado para uso até em casa, mas com a obrigatoriedade de ter um médico na casa para acompanhar. Aqui não. Aqui isso normalmente é feito em clínicas, tal, que aí o paciente vai para lá e aí toma a medicação. É uma inovação, é uma novidade e é uma coisa muito eficaz realmente, né? É muito gostoso também trabalhar com isso, né? E ver os pacientes, né? A gente teve um caso recente aí de um paciente que estava
pensando em se matar, estava se organizando para se matar, a gente conseguiu que ele concordasse fazer uma infusão de cetamina, e aí ele saiu sorrindo, né, da infusão. Isso, né? deve ser maravilhoso. 50 minutos depois, saiu assim, não, tá tudo bem, passou. Nossa, é maravilhoso isso, né? Porque quando você escolhe fazer medicina, né? Você escolhe porque você quer isso, né? Você quer ver as pessoas melhorarem e participar disso, né? Depois, à medida que você vai entrando naquele ritmo, você vai perdendo um pouco isso, né? Você tem tanto paciente, tanta coisa, do jeito que a medicina é organizada, né? Você vai dar um plantão, você tem que atender 200 pessoas. Cada uma com uma coisa diferente. Cada uma coisa diferente, né? E então chega uma hora que você nem acompanha mais, você não sabe se aquela pessoa melhorou ou não, né? Se você está no pronto-socorro ali, no pronto-atendimento, no UPA, né? Faz a receita, próximo, né? E aí você acaba focando mais naqueles que estão mais graves, que estão quase morrendo, né? Então você tem um tratamento de problemas que nem a dependência química, que nem a depressão, que tem tantas milhões de pessoas no mundo sofrendo isso, e tão poucas oportunidades ou opções, né, de tratamento, que você pensar, por exemplo, na dependência química, beleza, não vamos dar ibogaína por algum motivo. E o que você dá? Você interna o cara para sempre? Você deixa ele internado o resto da vida? Porque tem esses pacientes que internam, saem e caem no mesmo dia, né? Dia. E tem mesma hora, às vezes. Mesma hora, às vezes, exatamente. Então, é isso que eu digo, que a ibogaína tem um lugar aí, né? Porque não é que a gente está, vamos dizer assim, divulgando, né, um tratamento que tem outras opções, então não tem que se preocupar com isso. Não tem outras opções, né? E é muito interessante que há uma reação muito interessante em relação à ibogaína. Ou as pessoas adoram ou odeiam, né? Mesmo sem estar muito por dentro, né? E eu sempre falo isso. Às vezes acontece a gente estar conversando com alguém que por algum motivo não gosta da ibogaína, e é um direito da pessoa, lógico, né? Mas eu pergunto, mas quantos pacientes de ibogaína você já viu, né? Não vi nenhum, ouvi falar. Falei, puxa, tem que ver. Eu já vi mais de 2.000, então, né? Ou então assim, eu conheço um cara que recaiu, que tomou ibogaína e recaiu. Sim, como a gente conhece um monte de gente que tá com febre, toma Novalgina e a febre não baixa. Mas para cada um de ibogaína que tomou ibogaína e mesmo assim recaiu e não funcionou, tem 3 ou 4 que funcionou e que estão tocando a vida deles. E você nem vê esses caras mais, porque eles vão tocar a vida dele, né? Eles saem daquele paradigma. Exato, sai daquela roda viva ali e não quer nem saber mais de médico, de psicólogo, tá cansado disso, né? Como eu falei, a gente tem pacientes que fizeram o tratamento após 50 internações a vida inteira. É muita internação, né, gente? Não é? É muita internação. Então, a ibogaína tem seu lugar nessa situação, né? Esse tipo de paciente, Sim. de perfil de paciente. E essa melhora da ketamina que você comenta, né? Do paciente sair do estágio de ideação suicida e já saiu sorrindo da clínica. Eu fiz uma conversa aqui uma vez com o Dr. Braulio Araújo, lá de Natal. Conheço ele. E ele comentou muito esse papel, que lá no caso a pesquisa deles é com DMT, não tem nada a ver, isso, né? Mas, na verdade tem a ver, porque porque a depressão também. Um dos endpoints deles era o seguinte, a pessoa quando toma antidepressivo, às vezes ela está no estágio muito de fundo do poço, não tem energia para fazer o suicídio. Exato. E aí você entra com um antidepressivo normal, um antidepressivo clínico, e a pessoa melhora o suficiente para se matar. Para ter força para se matar, exatamente. E aí justamente o que eles buscam, uma das coisas que eles buscam na pesquisa lá em Natal é o DMT pular essa etapa, você conseguir sair. A ketamina também pula essa etapa ou já aconteceu de um paciente saiu bem e aí foi para casa e se matou? Não, pode isso até acontecer em alguma situação. Com pacientes que eu conheço, isso nunca aconteceu. Não, com os seus, eu me refiro. Com a gente nunca aconteceu, até por conta disso mesmo. É como se você, no tratamento tradicional, você fosse subir uma escada, degrau por degrau, para chegar no segundo andar. Então, a travessia dessa escada às vezes pode ser meio perigosa, pode ter alguma armadilha nessa escada, tipo isso. Vira uma ideação suicida que já estava lá, mas ele não tinha nem energia para levantar da cama, né? E aí, ele ganha essa energia. Com a cetamina, não. Você sobe para o segundo andar de elevador. Você atravessa essa fase mais difícil, então você já sai, tudo bem, né? Mas não é milagroso, né? Não é só isso. Precisa, né, de um acompanhamento com o psicólogo, né? Precisa de alguém para entender, ajudar a entender as raízes disso, né? A gente sabe que a depressão diminui, em parte é causada pela diminuição dos neurotransmissores, mas não é só isso, né? E o que causou isso, né? Que situação no passado levou a isso, né? Tem vários motivos para isso, né? Inúmeros, né? Mas sempre tem um motivo. Ninguém fica com depressão do nada, né? Então tem que
entender isso para curar de vez, né? A gente poderia dizer que a cetamina ela é mais ou menos que nem uma Novalgina para quem está com febre. Tira a febre, tira o sintoma, a pessoa volta a se sentir bem. Mas cadê a infecção que estava dando febre, né? Ah, era na garganta. Opa, então vamos dar um antibiótico aí para matar essa infecção. No caso da depressão, normalmente uma psicoterapia para dar uma força aí. E aí entramos, né, na psicoterapia, na assistida quase, né? Sim, o uso da substância. Eu costumo falar que para mim o trabalho é a psicoterapia, não é o uso da substância. O uso da substância ele te dá, que é o que você falou no início, ele é um facilitador, ele talvez quebra uma situação que você estava com muita dificuldade de sair dali e aí ele te joga para uma psicoterapia que aí você volta, né, o psiquiatra te liga, o que você fez com o cara que o cara tá tão feliz. Mas tem alguma coisa específica que você vê da psicoterapia assim, que é fundamental da pessoa praticar no dia a dia, na vida, para realmente sair desses estados mais graves, assim? Ou depende muito? Não, depende bastante, porque cada situação é uma, né? Da vida da pessoa, né? Então, alguns casos são mais simples, né? E outros não, outros são extremamente complexos, tem uma dinâmica familiar totalmente complicada, né? Então é difícil resolver. Mas eu diria assim, que a característica que eu percebo em comum de pacientes que melhoram com a psicoterapia é o paciente que se entrega realmente, que leva a sério, né? Que vai lá e compartilha os pensamentos dele, os medos dele, as aflições dele, né? Muito paciente vai na psicoterapia para bater cartão. Então ele não se abre e não deixa passar de certo ponto, não conta as coisas. Aí o psicólogo não... Eles são muitos psicólogos, né? A maioria são muito bem treinados, né? Eles pegam coisas no ar, mas eles não são telepatas, né? Não tem como eles adivinharem tudo, exato. Né? Então, algumas coisas, se o paciente não contar, puxa, não vai dar para ele saber. Então eu percebo isso. Uma coisa que é útil e que faz diferença é o paciente que veste a camisa. Vulnerabilidade na hora de falar com exato. Abre o jogo mesmo, né? E confia, né? Por isso que é importante escolher bem o psicólogo, né? Tem que haver uma confiança aí, tem que ser alguém que você sabe, que eu posso contar aquele meu segredinho ali que não vai sair daqui, né? Isso é muito, muito importante. Sim, e a ketamina, doutor, nos Estados Unidos, não sei aqui no Brasil se é muito comum, eu nunca vi. Mas nos Estados Unidos eu sei que muitos jovens abusam, ou não sei se é hoje em dia ainda, mas houve uma época que houve um abuso grande da ketamina como droga recreativa. Sim. E muita gente ficou viciada em ketamina, que obviamente deve ser gostoso. Sim, né? exato. Nunca usei, mas deve ser gostoso. É o mesmo raciocínio. Mas ela tem então um potencial de vício, dependendo da forma de uso? Tem um potencial de criar dependência, né? No caso, é um opioide? Eu não sei. Não é um opioide. Não é um opioide. Mas tem potencial para criar dependência, ibogaína não. No caso da ibogaína não tem esse potencial porque a experiência é desconfortável, não é gostoso. Isso eu nunca conheci alguém que fez ibogaína e falou, nossa, que experiência maravilhosa. Exato. Depois a pessoa fala, nossa, foi benéfico para mim. Sim. Mas na hora ali, alguns pacientes até falam, tipo, não dá para tomar uma injeção para cortar isso? Tá demais. Eu não paro de lembrar coisa, né? Principalmente se está lembrando coisa desagradável. Mas a ketamina não. A experiência da ketamina é um pouco mais agradável, um pouco mais uma sensação de relaxamento, né? E os pacientes saem até falando, nossa, que gostoso, que delícia. Então, alguns pacientes que têm uma personalidade mais propensa à dependência química, eles podem criar dependência. Mas a gente não vê isso no uso terapêutico, né? No uso como tratamento. A gente vê dependência mais em pacientes que têm livre acesso à cetamina, por exemplo, veterinários, a gente vê muito. O profissional ali tem cetamina na gaveta da mesa dele ali, da farmacinha, do consultório dele. Então ele pode usar a hora que ele quiser. Então alguns usam várias vezes por dia, né? No mesmo contexto de outras dependências, o mesmo raciocínio, o mesmo modo de funcionamento daquele paciente que está trabalhando muito, aí toda hora vai no banheiro, cheira um pouquinho de cocaína e volta para continuar a trabalhar. Eles estão usando cetamina porque é a cetamina que está ali, próxima, né? Tá à mão. Tá à mão. Então, no uso recreativo, né, ou no uso não terapêutico, vamos dizer, pode acontecer dependência com uma certa frequência, mas no uso terapêutico não costuma acontecer. A gente nunca viu um caso de alguém querer continuar o tratamento e pedindo para tomar mais ketamina e para fazer as infusões de ketamina todo dia porque criou dependência, né? Isso acontece com outros remédios também. Não é raro
você vê pessoas, por exemplo, que fizeram grandes cirurgias ou tiveram grandes traumatismos, internaram, tiveram que tomar morfina, criarem dependência, né? Mas isso é ainda menos frequente do que pacientes que estão usando, por exemplo, heroína recreativamente, né? Se o cara busca uma substância dessas só para sentir o barato, vamos dizer, ele tem mais chance de criar dependência se ele usa com controle médico, na hora marcada, aquela prescrição, X miligramas cada 6 horas. Se o paciente também veste essa camisa e segue essa orientação, e se o médico tem bom senso também e para isso na hora que tem que parar, né? Infelizmente, tem muito médico que não tem bom senso. Isso, em parte, é estimulado pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica quer que os médicos prescrevam, então a indústria farmacêutica minimiza a chance, né, de um paciente, por exemplo, que vai tomar um opiáceo criar dependência. Isso aconteceu nos Estados Unidos e deu essa confusão que está lá até agora, né, da indústria insistir para os médicos receitarem medicamentos equivalentes à morfina até para dor de garganta, né? E aí, de repente, acaba o tratamento, o paciente criou dependência, ele sai na rua usando heroína porque é o que tem, porque ele precisa tomar. Não, primeiro esse paciente de dor de garganta nem tomar opiáceo deveria tomar, era para tomar um anti-inflamatório normal, né? Uma aspirina que fosse, né? E depois o médico, ao parar, devia avaliar bem, se fosse o caso, dar uma desmamadinha para o paciente não entrar em abstinência e não ter que procurar na rua uma substância parecida. Pior e suja ainda. E suja, contaminada, e aí aumenta a HIV, aumenta a hepatite, todos os problemas que a gente sabe, né? Sim. Você chegou a ver o seriado que tem não sei se é na Netflix, mas se chama Império da Dor? Não, então, e eu tô prometendo a mim mesmo há meses que eu vou ver isso, mas acabo não conseguindo ver. Bom, mas sei que é muito bom e é exatamente essa história que eu tô comentando. É a história do OxyContin, né? Exato. Como eles criaram e da onde surgiu. Era uma droga que tava dando prejuízo e os caras, não, mas vamos usar isso aí de... Exato, é a história do marketing, né, que o pessoal fez para conseguir vender um remédio que cria uma dependência violenta sem se preocupar com as consequências. Por isso que o laboratório foi processado, né? O CEO foi processado, estão pagando milhões em indenização. Bilhões de dólares. Exato. Porque foi errado, né? E o impacto que isso causou nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil, de novo, a gente não tem noção, porque a gente é muito... adora achar que aqui é pior. Mas se você comparar o impacto do crack que a gente tem aqui com o que ele está acontecendo nos Estados Unidos com opioides, eu acho que lá tá pior do que aqui. Talvez sim, exatamente, né? Porque essa cena que você falou que você viu, que eu vi também, em várias outras cidades dos Estados Unidos tem isso. Não era para estar acontecendo isso, eu já vi em Nova York, já vi em Denver, já vi em Los Angeles. Então, exatamente, quer dizer, não galera era. Na rua se coçando, cheio de corte, ferida, cheio de ferida. Aquela sujeira, né, que eu falei, as barraquinhas, o cara dentro da barraquinha usando ali na veia, né? Então, isso aí complicou bem a vida deles, foi realmente uma irresponsabilidade desse laboratório aí ter permitido que isso acontecesse. E eles continuam comprando em farmácia, você não precisa, esse pessoal que tá na rua não compra do tráfico, né? Às vezes tem um cara que compra um monte e vai lá e distribui, mas compra na farmácia. Compra na farmácia. E também tem muita substância chinesa, né? Vindo da China por baixo dos panos, o cartel mexicano traz ali. Exato. E totalmente falsificada, né? Com umas misturas inacreditáveis, que às vezes são até assim perigosas mesmo da pessoa usar, né? Isso é outra coisa que esse preconceito e essa falta de entendimento das pessoas sobre o que é a dependência química acaba causando, né? Então, porque qual seria o certo nisso? O cara vai usar droga de qualquer maneira. Então tem um ambiente nessas salas de uso que tem em alguns países, né? Tem um ambiente onde ele vai usar aquilo com uma agulha limpa, uma seringa limpa, com alguém do lado, alguém que vai testar aquela substância e falar, olha, você vai usar fentanil, isso aqui é fentanil mesmo, não é veneno de rato misturado com cafeína, né? Mas tem um preconceito enorme, isso é visto como uma apologia ao uso de drogas, né? E não é aceito, a sociedade ainda está conservadora demais para aceitar uma coisa desse tipo. Mas isso seria um caminho para reduzir os danos, né? No Canadá é feito mais ou menos isso. Exato. E em Portugal, né? E vários países, né, que entenderam isso e tem essas salas de uso, né? Só o fato de você poder testar uma droga, né? Mesmo que não seja uma droga tão forte, que seja um MDMA, por exemplo, o êxtase, né? A pessoa vai numa balada, só a chance dela poder
testar aquilo, é MDMA mesmo, não é nada mais perigoso, né? Só isso já ajudaria muito a evitar complicações. Mas não, tem um preconceito contra isso. Na verdade, o preconceito é contra o usuário, né? Eu nunca entendi isso muito bem, porque eu nunca tive essa sensação. Mas existe, eu não estou nem falando de Brasil, no mundo, o preconceito contra a autonomia da pessoa sentir-se bem independente do que ela está fazendo, né? E às vezes até do jovem, não sabe o que está fazendo porque é novo e está usando uma droga. O ser humano usa a droga, acorda de manhã, primeira coisa, cafeína na veia. Exato. Saio para jantar com alguém, vinho. Cerveja. Isso dá ok. A pessoa fumando na rua, nicotina, tranquilo. Exato. Agora os vapezinhos que estão aí no Brasil bombando, a Philip Morris fazendo propaganda de manhã e tarde de noite para legalizar os vapes. Exato. Também não tem muito importância. Que se vende no Brasil mesmo sendo teoricamente legal. Exatamente, mas é o que você mais vê mesmo. Aqui na volta, então, meu Deus do céu, você para no restaurante, todo mundo usando vape. Mas se aí você sobe para uma outra classe de drogas que já é mais relacionada com certas classes sociais e pessoas, aí subitamente você não pode se sentir bem usando aquilo dali. Isso mesmo. E aí cria todo esse cenário. Você não tem onde testar, você não tem uma garantia de qualidade, você não tem como fazer uso seguro. E realmente, eu concordo com você, a sociedade não está madura o suficiente para entender que é isso. E que isso não vai gerar mais uso. Se alguma coisa nos países onde foi testado gera menos uso. Né? Exato, exatamente. Param de usar. E é o caso da cannabis nos Estados Unidos também. Né? Foi legalizada, todo mundo que era contra falava, os jovens vão começar a usar. Aconteceu o contrário, os jovens acham que é droga de velho, não tem graça nenhuma usar maconha. Exatamente. E estão se acabando no Oxycontin e no outro... Exatamente. E nos estados onde foi legalizado o uso recreativo, né, nos Estados Unidos, diminuiu o consumo de álcool. E por tabela diminuiu o número de acidentes, porque a cannabis atrapalha um pouco para dirigir, mas menos do que o álcool. Então, na cannabis a pessoa dirige mais devagar e com mais medo. Com mais medo, exatamente. Né? Então isso também afetou. E aí é isso, acabou levando o pessoal a usar drogas ainda mais poderosas, que criam mais dependência ainda, né? É um erro de approach, né? Um erro de avaliação aí, né? Você vê que Portugal descriminalizou todas as drogas, né? Há muitos anos, não sei se há 10 ou 12 anos, faz muito tempo. Faz tempo. Não aumentou o consumo, né? Diminuiu as taxas de HIV, diminuiu as taxas de hepatite B, né? E eles lidam lá realmente com um problema de saúde, como se fosse, né? Um problema de saúde pública, o que é, né? E não... É a mesma coisa com o álcool. É um problema de saúde pública, mas não é para proibir o álcool. É aquilo que a gente falou há pouco, né? Vamos educar as pessoas como consumir álcool de uma maneira não saudável, vamos dizer, mas o menos prejudicial possível. As outras drogas é a mesma coisa, né? Lógico que drogas mais pesadas, uma cocaína, por exemplo, é meio complicado você usar isso de uma maneira que não seja muito prejudicial, né? Mas, de novo, a educação, né? Se o paciente souber isso, de repente ele não vai usar. De repente ele vai optar por outra coisa aí mais light aí que não vai prejudicar ele tanto, né? Tem uma discussão grande sobre isso não sei se você conhece aquele médico americano, Dr. Carhart Harris. Conheço, Você estava na conferência? Eu conheci ele pessoalmente, inclusive. Imaginei que você devia ter conhecido ele. Ele fala do excepcionalismo dos psicodélicos. Não sei se a tradução é exatamente essa, mas que os psicodélicos, muitas vezes, a gente trata... Psicodélicos clássicos, né? LSD, MDMA, psilocibina e DMT. E ibogaína e ketamina, acho que também entram nesse patamar. A gente trata eles como uma coisa que não causa mal nenhum e que deve ser legalizado o mais rápido possível para ajudar as pessoas. E aí ele fala, e como que isso deixa o usuário de cocaína, que vai continuar tendo que cheirar reboco moído com um caco de vidro? Exatamente. E ele fez um trabalho, né, bem bacana mostrando isso, né, que se você pega um paciente dependente químico, você oferece opções para ele, paciente que está na pior mesmo, né, oferece opções, ele tem uma tendência a sair, aquilo que a gente falou há pouco do morador de rua, que se você der uma vida para ele, abrir uma luz no fim do túnel, ele tem chance de sair. Agora, se você quiser manter ele nessa lógica de vai para uma esquina, leva um jato d'água fria, vai para outra esquina, apanha, vai para outra esquina, é cuspido.
não vai melhorar nunca. Quem que vai melhorar? Não, A arquitetura da cidade se adapta para cara prejudicar. O cara não exato. pode nem deitar nos lugares. Exato, não pode nem deitar um pouco, exatamente. Dá para entender, né? Mas Sim. não é assim, né? Não é Tinha que assim ter uma que resolve. mudança no pensamento, né, das pessoas. O pessoal fala muito da China, mas esses tempos eu vi como a China estava lidando, e já lidou, aparentemente já resolveu o problema, de moradores de rua. Eles constroem uma cidade e mandam as pessoas para lá, basicamente. Pelo menos não fica na rua, né? Né, eles fazem uma cidade um pouco mais afastada de um grande centro, e no centro eles vão lá e falam, ó, tem casa lá para vocês, pode morar lá. Para poder morar na casa você tem que começar a trabalhar, e o governo te dá um apoiozinho até você começar a trabalhar, depois dali você vai. Então, de repente é uma solução, né? Seria interessante, só que aí também é difícil a gente querer aplicar tudo numa vez. Sim. Tem muita resistência, né? É isso que a gente está falando há pouco. As próprias empresas farmacêuticas não gostam de investir em tratamentos para dependência química. Elas acham que pega mal frente aos acionistas, né? Porque viciado é viciado, não é para ligar para esse tipo de pessoa. São os melhores clientes deles. Por outro lado, sim, sempre tem, na história da humanidade, sempre tem aquela doença que é para ser afastada, né? Já foi a tuberculose no passado, já foi o HIV no passado, né? Quando apareceu. Lepra. A lepra, antes ainda, né? Nos tempos bíblicos, né? E agora é a dependência química, a doença que deve ser afastada, que não é nem para olhar para aquela pessoa, né? Que é por isso que eu acho que muitas vezes o alcoolismo não é tratado da forma correta, porque você ignora que a pessoa é alcoólatra. Exato. Mas não é alcoólatra. Porque o cara bebe uma garrafa de uísque todo dia, não é alcoólatra. Não, e você vê, né, nos restaurantes, né, sábado à noite, o pessoal saindo e o motorista trazendo o carro na porta. Em que situação que alguns desses caras estão saindo para dirigir, Péssimo. né? Mas não tem essa consciência, né? Não, quem não conhece alguém que já perdeu carteira de motorista porque foi pego numa Pois blitz e é. estava embriagado? Exatamente. Eu devo conhecer uns 20 que já aconteceu isso. Pois é. Eu vi uma reportagem há anos atrás que tem na Dinamarca, um serviço que se você está no restaurante, você bebeu muito, você chama o pessoal, né? Eles vão com uma motinho minúscula até o lugar onde você está, te levam em casa, levam a motinho no porta-malas do teu carro, te deixam em casa e vão embora de motinho de novo, né? Isso salva um monte de vidas, né? Que belo serviço. E alivia o cara que foi jantar fora. Então, beleza, toma seu vinho tranquilo que você não vai matar ninguém na volta, né? E beleza, deixa o cara aproveitar também. Então é ótimo isso, mas, de novo, tem falta de informação, né? É visto de uma maneira como se isso não fosse nada. É até estimulado, né? Ah, não, homem que é homem bebe bastante, né? Então, moleque começa a beber assim, pô, não vai tomar uma cachaça, pô, toma. E aquele negócio amargo, você é criança, você acha aquilo horrível, mas, pô. Exatamente, mas tá toma. Todo mundo achando aí dali graça. a pouco já dá aquela euforia, já entra todo mundo no clima, você pensa, nossa, isso aqui é bom pra Isso caramba. aqui é bom, pois é. Eu quero mais, bem isso mesmo. É complicado. Mas, doutor, encaminhando-nos já para o final, que já estamos há mais de uma hora aqui, conta um pouco sobre o trabalho da Beneva em si aqui em São Paulo, quantas clínicas já tem, como é que está funcionando? Então, a Beneva tem 2 clínicas aqui em São Paulo, né? 2 locais de aplicação de cetamina, né? Muito bonitas até, vi. Bonitas, e até estudadas assim, propositadamente para isso, né? Então até o esquema a paleta de cores, tudo, buscando que a pessoa durante o efeito se sinta mais confortável, né? Tem muita influência disso, né? A cor, o ambiente e tal. A infusão que a gente oferece, né, é feita por anestesistas, né? Que é o profissional gabaritado para isso, né? Porque ele está ali sabendo todas as reações, o paciente está monitorizado, então se subir a pressão, subir o batimento cardíaco, tudo é conferido e monitorado e controlado, né? O paciente sempre passa por uma triagem, né, psiquiátrica, para a gente ter certeza que aquela mente tem condições de ser submetida àquela experiência e que não vai causar outra reação indesejada, né? Faz uma bateria de exames antes ou não? Depende da idade. Paciente mais jovem não precisa fazer exames, só a avaliação clínica já é suficiente, né? Porque a cetamina não é tão forte assim. Mas paciente acima de uma certa idade, mesmo jovem, mas acima dos 40 e poucos anos, vale a pena fazer alguns exames, sim, ter uma ideia. Alguns pacientes que a gente fica na dúvida até passam com um cardiologista para ter uma ideia melhor do que está acontecendo com ele. A gente não tem o propósito de fazer um número gigantesco de infusões. O nosso propósito é fazer as infusões bem feitas e que resolva o caso daquele paciente. Então a gente chega a recusar
tratamentos, né? Então você, desculpa, mas você não tem o perfil, nesse momento pelo menos não dá. Funciona meio como se fosse uma cirurgia, né? Você vai subir para cirurgia, uma cirurgia eletiva, né? E aí descobre que está com diabetes 500, descompensado, né? Não sobe para cirurgia naquele dia. Primeiro controla isso e depois sobe, né? Então a cetamina e a ibogaína, o conceito é esse também. No caso da ibogaína, a gente faz o tratamento numa Santa Casa, na Santa Casa de Ourinhos, né? A gente é um hospital, apesar de ser do interior, é um hospital grande, bem equipado. E é importante porque a ibogaína tem a possibilidade do coração sair do ritmo, de causar uma arritmia. Então é importante que você esteja num ambiente onde você pode lidar com isso. É por isso que a gente nunca teve nenhuma complicação, né? E a gente faz uma série de exames antes também, né? Inclusive eletrocardiograma, tal, para ter certeza que o paciente também tem condição. No caso da cetamina, a gente faz uma triagem psiquiátrica. No caso da ibogaína, que a experiência é um pouco mais profunda, a gente faz uma preparação psicológica. Então não é só uma triagem. O paciente faz várias sessões, no mínimo 4, com um psicólogo experimentado com esse tipo de tratamento, para ele sentir, primeiro ele sentir se o paciente tem o perfil. E segundo, para ele já ir preparando o paciente para a experiência, porque alguns pacientes chegam minimizando a experiência. Já usei tudo, a ibogaína nem vai mexer comigo. E mexe. É uma experiência extremamente profunda, né? Que pode mudar a tua vida completamente se você não estiver bem preparado, realmente, né? E a gente também insiste muito que o paciente, depois da ibogaína, faça também algumas sessões para fazer, então, o que a gente chama de integração, né? Para ele aproveitar, para ele digerir tudo aquilo. Lembrei disso, lembrei daquilo outro. Então o psicólogo ajuda a ver o que é importante, o que não é, o que tem significado. Imediatamente após ou se Não, alguns dias depois, Porque o que acontece? Você toma essas substâncias, elas começam a conectar os neurônios. Então você tem que dar alguns dias para esses neurônios realmente conectarem. Aí a terapia vai render mais. Se você faz logo depois, no dia seguinte de manhã, não conectou direito ainda. Então a terapia não rende tanto, o paciente não fixa mais. Tem estudos que mostram, que saíram agora, durante o ano de 2023, que mostram que quando você toma um psicodélico, né, seja ibogaína, seja cetamina, seja o DMT, né, e vários outros aí que você citou, você entra num estado, o teu cérebro entra num estado de facilitação de aprendizado, como se você fosse uma criança, né? Você está aberto a aprender novas coisas, que quando a gente vai ficando mais velho, mesmo jovem, a gente vai perdendo, a gente acaba ficando engessados, a gente quer saber do que a gente já sabe, e o resto você não quer saber muito. A ibogaína e os psicodélicos, de um modo geral, eles retomam essa fase, né, da infância, de você estar aberto a novo aprendizado, né? E alguns psicodélicos, isso dura uma semana, outros duram 15 dias, para a ibogaína dura 30 dias, esse estado de facilitação de aprendizado. Então a gente trabalha em cima disso, a gente tenta nesses primeiros 30 dias fazer algumas sessões para o paciente estar mais aberto às sugestões que o psicólogo vai dar, né? E a gente vê mudanças na vida, assim, radicais mesmo, né? Paciente que estava estudando uma coisa resolve prestar outro vestibular e estudar outra. Paciente que tinha um relacionamento meio tóxico e resolve desmanchar o relacionamento e tocar sua vida independente daquela pessoa. Como eu comentei há pouco, né? Eu sempre comento isso, que me impressionou. Paciente que depois da ibogaína resolveu correr menos de moto. Falou que estava dirigindo de maneira perigosa e que isso não era bom, ele tinha um filho pequeno. Então, várias coisas assim que às vezes não tem relação direta com o uso de droga, né? Não é exatamente nada a ver com a dependência química, mas mostram isso, essa cabeça mais aberta e uma abertura, então, para aprender. Porque esse moço, por exemplo, da moto, a família estava falando há anos para ele que ele dirigia perigosamente. Ele, inclusive, teve vários acidentes que, graças a Deus, não graves, né? Mas é aquilo, não adianta. Entra para um ouvido e sai pelo outro. Mas na hora que ele, pela experiência que ele teve esse insight, né? A ficha dele caiu, ninguém precisa falar mais nada. Ele toma atitude espontaneamente. Isso com a dependência química ou com o uso da substância é a mesma coisa. Ninguém precisa falar, olha, não usa droga que está te fazendo mal. Ele percebe, pô, isso não é bom para mim. Eu vou parar. E aí para. E aí por isso que consegue parar. Às vezes até meio definitivamente. A gente não gosta de falar que a ibogaína cura a dependência química, né? A gente não deve falar isso. Mas que ela estabiliza, né? A gente tem pacientes aí de 20 anos atrás, 25 anos atrás, que estão bem até hoje, que provavelmente não vão mais usar droga, vão acabar morrendo de velhice sem nunca mais usar droga. Aí quando eles morrerem de velhice, e tomara que demore bastante tempo, mas aí a gente vai poder dizer, olha, curou, né? Esse cara curou, esse cara nunca mais usou. Mas nesse momento não, o que a gente fala é que ela interrompe a dependência química
e dar chance para o paciente de se reestruturar, reorganizar a sua vida e seguir um caminho um pouco mais para o lado ali que não vai deixar ele tão exposto a esse problema, já que ele tem essa tendência. Porque Sim. isso é uma tendência que algumas pessoas têm. Os gaboneses lá, né, a tribo do Goiti, eles falam que o espírito da ibogaína é o pai iboga, né? Porque É a mãe iboga. Eu já escutei os dois, eu nunca sei qual. Mas que é alguém que vem e te põe na linha, realmente. Pega, abre o seu livrinho lá e, ó, o que você tá, merda que você tá fazendo aqui? Não pode fazer. E é uma coisa até interessante comentar, que tenho certeza que muita gente que está escutando aqui vai achar que é uma bobagem, mas muitas pessoas que tomam ibogaína veem a imagem enxergam, de uma mulher, né? Com várias características semelhantes, e essas pessoas nunca conversaram entre si, e eles reconhecem, falam, essa aqui é o espírito da planta, né? É uma coisa que sai da medicina, né? Então, eu até não fico muito confortável em discutir isso, porque quem sou eu, né? Sim. Mas sai, a gente vê que a ibogaína tem um componente espiritual, assim, como todas essas substâncias, né? Você vê a ayahuasca, né, que é o DMT, né? Sim. Tem experiências espirituais maravilhosas, né, na ayahuasca e em outras substâncias, né? Tanto que daí que elas vieram, né? Dos antigos terem essa expansão de consciência, exatamente, e até, como se diz assim, organizarem a sociedade deles baseado em coisas que teoricamente eles aprenderam durante essa experiência, né? Uhum. Tem aquele livro, ontem por coincidência falei desse livro, O Alimento dos Deuses, né? The Food of the Gods, do Terence McKenna, né? Sim. Ele tem essa teoria, né? Que a humanidade estava ali, alguém provou alguma coisa, provavelmente um cogumelo, né? Teve uma expansão de consciência e aí nasceu a civilização, né? No momento que esse cara totalmente primitivo teve um vislumbre de que existe mais coisas por aí. A teoria do macaco chapado, acho que isso, fala. acho que sim. High Monkey Theory, alguma coisa exatamente, assim. O macaquinho olhou um cogumelinho ali dando bobeira, comeu e daí nasceu a religião, a fala, a humanidade. Exato. Na ibogaína, como você falou, vem do Gabão, né? Tem uma religião lá que são os Biwit, né? E a tradição deles de usar a ibogaína nasceu deles observarem os gorilas. Os gorilas arrancavam o arbusto da ibogaína e mascavam a raiz. E aí ficavam horas parados, só balançando um pouquinho, assim. E as pessoas podiam até chegar perto deles, passar a mão no rosto deles, o que não é comum, porque um gorila é agressivo, né? E aí depois de horas, os gorilas davam um grito e saíam correndo. Aí alguém mais corajoso um dia falou, deixa eu experimentar. Mascar essa raiz do gorila aí. E aí teve na lenda deles, ele teve várias informações vindas de outros planos aí divinos, como a sociedade deles devia se organizar, e inclusive isso, de sempre aos 17 anos, todo jovem tomar ibogaína e depois de 3 dias passar a ser considerado adulto e ir trabalhar nas atividades que eles consideram atividades de adulto. Acabou a brincadeira, agora é caçar, agora ritual é cultivar, de passagem, ritual de passagem, exatamente. Maravilhoso. Bem bacana. Esse livro do Food of the Gods é muito legal também. Ele fala várias coisas interessantes e recomendo a leitura. Se eu achar um link, eu deixo um link aí para vocês pegarem. Vale a pena, sim. Doutor, com essa... já estamos encerrando, porque já estamos a 1h40 quase. Nossa, nem percebi. Passou muito rápido, foi muito bom. Passa rápido. Da primeira vez, acho que a gente teve a mesma experiência, né? Primeira vez eu digo que a gente já gravou com o Dr. Bruno, só que não foi ao ar. Acabou a luz, né? A gente estava gravando online. A gente estava gravando online. Acabou a força na minha casa. Deu uma queda na sua casa, depois voltou, a gente tentou continuar gravando, mas aí ficou comprometido. Áudio, né? Ficou comprometido. Não, mas foi bom, assim, a gente pôde estar pessoalmente. Eu te agradeço profundamente ter vindo aqui hoje. Eu sei Nada, que sua agenda em São Paulo é difícil, que você não vem muito mais para cá hoje em dia, né? Sim, sim. Um abraço para todo o pessoal da Veneva, eu sei que você está indo para lá agora. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui participar da gente. Acho que foi muito boa a discussão, acho que foi bem interessante que a gente pôde trazer para o público hoje. Ibogaína, que também não são temas muito comuns. Exato. Pouca gente que tem alguma experiência com isso. Inclusive, peço referência, se tiver mais gente para indicar para a gente trazer para conversar. Com certeza. Você falou, né, psicólogos já muito treinados lá na Santa Casa nesse tipo de atendimento. Eu adoraria falar com um psicólogo. Com certeza. Vou te indicar o psicólogo que trabalha com a gente, que é o Bruno também, o Bruno Gomes, né? Extremamente competente, pessoa muito bacana, e vai ser uma conversa bem interessante. Ele tem bastante coisa para passar também. Vou ver se eu trago logo ele aí, porque esse ano a gente tá gravando bastante, a gente tá cheio de episódio armazenado já. Legal. Eu vou te passar o contato. Obrigado, agradeço, doutor. Eu que agradeço. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez pela audiência. Estamos sempre aqui na Trilha do Coelho.
E é isso, obrigado. É isso. Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo aí. Valeu. Isso aí, obrigado, gente.